Vamos lá, pessoal, continuando a correção da quinta questão. Ele diz assim, o que se poderia dizer dos exemplares recuperados caso um dos animais fosse sensível a uma bactéria que causasse pneumonia? Justifique sua resposta. Quem nunca assistiu o Parque dos Dinossauros, né? A gente já assistiu, já sabe como os dinossauros foram criados. No caso, o que iria acontecer? Se um tivesse pneumonia, todos seriam sensíveis à pneumonia, pois são cópias, clones geneticamente idênticos ao animal que forneceu o DNA original. Então, como eles são clones, o defeito que tem um, terá em todos. Tá certo? Então, a gente encerra aqui a nossa correção, pessoal, e a gente tá encerrando também o nosso capítulo de genética, que é o último capítulo do livro de vocês. E aí, o que foi que a gente combinou? Que, como a gente vai fechar o capítulo do livro, mas a gente vai ver alguns assuntos que são pertinentes à física, mas que esse livro não traz e que vocês vão precisar no ensino médio. Nós vamos começar hoje falando de velocidade média, tá certo? Deixa-me pegar primeiramente um pincel que funcione, não é isso? Então, ó, deixa eu ajustar aqui a câmera. Pronto, então, a velocidade média, ela é uma grandeza que nós utilizamos na física para determinar qual a velocidade média de determinado móvel. A gente chama em física móvel, é um carro, é uma moto, uma bicicleta, é qualquer coisa que se move. Então a velocidade média é uma grandeza que a gente usa na física para determinar qual a velocidade média daquele móvel em determinado percurso. Quando eu digo velocidade média, não significa, por exemplo, vamos dizer que eu diga que um carro foi de Crato a Nova Olinda com velocidade média de 100 km por hora. Isso não significa dizer que durante todo o percurso o carro foi com ponteiro marcando 100 km por hora. Não, pessoal, isso significa dizer o quê? Que quando eu pego o espaço percorrido, a distância percorrida, espaço é a mesma coisa que distância, e divido pelo tempo que foi gasto nesse trajeto, eu vou encontrar 100. E aí eu vou dizer que a velocidade dele, em média, a velocidade média era 100 km por hora. Mas a gente sabe que durante o percurso ele diminui a velocidade, ele aumenta a velocidade e assim vai acontecendo. Então a velocidade média, para encontrar a velocidade média de um móvel, nós vamos pegar o espaço e dividir pelo tempo. O espaço é a distância percorrida e o tempo é o tempo que é levado para essa distância ser percorrida. Então, a fórmula da velocidade média é assim: Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Vm, como o próprio nome diz, velocidade média. ΔS é o espaço, tá certo? E o espaço, pessoal, pode vir em quilômetros ou em metros. E ΔT é o tempo, a variação de tempo, que pode vir em hora ou segundos, tá certo? Então, para você encontrar a velocidade média de um carro, de um automóvel, de um móvel, certo? Você precisa fazer o seguinte cálculo: você pega o espaço que foi percorrido e divide pelo tempo que foi gasto para percorrer esse espaço. E aí, ao dividir, você encontra o valor da velocidade média. A velocidade média, no nosso dia a dia, nós utilizamos a unidade de quilômetro por hora, né? A gente diz, por exemplo, um carro passou aqui a 100 km por hora, ele fez uma viagem, a gente usa sempre quilômetros por hora no nosso dia a dia. Mas no SI, certo? E o que é SI, Ana Cláudia? É o Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema padrão para todas as unidades e do mundo todo, por isso internacional. A unidade padrão é metros por segundo. Então, se você vai fazer um trabalho, e esse trabalho é um trabalho, por exemplo, em universidade, você vai falar de velocidade média, você não vai falar que a velocidade média é 100 km por hora, você tem que falar a velocidade média em metros por segundo, tá certo? E aí, muitas vezes, é necessário a gente fazer a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Essa transformação é bem simples, desde que vocês utilizem a seguinte regrazinha que eu vou passar agora para vocês. É bem fácil, viu, pessoal? Ó, pessoal, para passar de quilômetros por hora
para metros por segundo, eu preciso apenas dividir por 3,6, tá certo? Então, eu vou dividir por 3,6. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho 90 km por hora e quero saber quanto isso equivale em metros por segundo, tá certo? Aí é só fazer 90 dividido para 3,6, que vai dar exatamente 25 metros por segundo. Então, tá aqui. Ou seja, 90 km por hora equivalem a 25 metros por segundo. Agora, se eu quero transformar o inverso, então, se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu devo simplesmente multiplicar por 3,6. Um exemplo, eu tenho 20 metros por segundo e quero saber quanto isso equivale em quilômetros por hora, tá certo? Aí eu vou pegar 20 e vou multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 vai dar exatamente 72 quilômetros por hora. Ou seja, 20 metros por segundo equivalem a 72 quilômetros por hora. Então é simples, só lembrar. Quilômetro por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Vocês podem até anotar, até porque não tem no livro de vocês, né? E agora, acho que vocês podem printar e depois anotar, não é isso? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Como eu disse para vocês, a fórmula da velocidade média é aquela que eu coloquei antes. Velocidade média é igual a espaço dividido pelo tempo, tá certo? Então, com essa fórmula da velocidade média, eu posso encontrar a velocidade média. Algumas questões vão pedir para vocês encontrar a velocidade média. Com ela, eu posso encontrar o tempo e o espaço. Vamos fazer exemplos para vocês entenderem, tá bom? Então, o nosso primeiro exemplo, a gente vai encontrar a velocidade média. Então, imagina assim, calcule a velocidade média de um carro que se desloca, percorre um espaço de 300 metros, então espaço igual a 300 metros, no tempo de quantos segundos? 5 segundos, certo? Então, a gente vem aqui e faz, ó, velocidade média, 5 segundos não, vamos estar 50 segundos, porque 5 segundos é pouquíssimo, certo? Então, a velocidade média vai ser igual ao espaço, que é 300, dividido pelo tempo, que é 50 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a 30 dividido para 6 metros por segundo. Então, tá aqui. Eu não tinha a velocidade média, tinha o espaço, tinha o tempo. Só dividi espaço por tempo, encontrei a velocidade média. Agora vamos fazer um exemplo onde a gente vai encontrar o espaço. A questão diz, o exemplo, por exemplo, assim. Encontre qual o espaço percorrido, então o espaço é o que eu estou procurando, por um móvel que apresenta velocidade média de 200 metros por segundo e num tempo de 20 segundos. O tempo de 20 segundos. Aí você vem e faz o seguinte, pega a fórmula, velocidade média é igual ao espaço sobre tempo. A velocidade média eu sei que é 200, coloco aqui o 200, igual ao espaço que eu não sei, então eu repito. E o ΔT é o tempo, que é 20. Aí eu multiplico em x, ou regra de 3 ou meios pelos extremos. ΔS vezes 1 é igual a ΔS. 200 vezes 20 é igual a 4.000 metros. Então, o espaço vai ser de 4.000 metros. Ou seja, com a mesma fórmula eu encontrei velocidade média no primeiro exemplo e aqui eu encontrei espaço. Eu vou fazer mais um exemplo. Agora nós vamos encontrar o tempo, tá bom? Então, vamos dizer assim que a pergunta diz: qual o tempo gasto por um móvel com velocidade média? Então, qual o tempo gasto? Então, o tempo é o que nós vamos procurar. Com velocidade média de 100 metros por segundo, percorrendo um espaço de 400 metros. Aí você vem para aqui, ó. Velocidade média é igual a espaço sobre tempo. Parte sempre da fórmula, coloca ela e vai desenvolvendo. A velocidade média eu sei que é 100. O espaço, 400. E o tempo eu não sei, então eu repito. Multiplico aqui, ó. 100 vezes T... 100 vezes ΔT. 400 vezes 1, 400.
Quem eu quero é ΔT, então ele fica aqui, o 400 permanece e o 100 que está multiplicando vem sendo dividido. Dividindo aqui, ΔT vai ser igual a 4 segundos. Então, eu encontrei o tempo que é 4 segundos. Ou seja, com a mesma fórmula, eu encontro espaço, eu encontro velocidade média, espaço e tempo. Tá certo, pessoal? Esse conteúdo vocês não vão ter no livro, mas vocês podem ir assistindo o vídeo, parando, fazendo anotações. Podem também pesquisar na internet. E a atividade vai ser uma atividade extra que eu vou postar no grupo do 9º ano, porque como eu já disse pra vocês, meu drive tá muito cheio e eu não tenho como mandar na sala de aula, tá bom? Aí vocês podem copiar no caderno ou podem imprimir, resolver e mandar pra mim, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar que eu estou disponível de 1 às 5. Tchau e um abraço.